a todos. Estamos aqui hoje com mais um podcast da Faculdade ITH. Hoje aqui conosco a nossa convidada é a professora Paula Rezende. Boa tarde, prof. Bem-vinda. A professora Paula é advogada, tem especialização em Direito Corporativo e Compliance, experiência com Direito Penal Econômico, Direito Digital, Gestão e Direito da Saúde. É isso, prof? É isso, Então, isso tá mesmo. Bom. Professora Paula, atualmente, em que medida a área do direito contribui para a área da saúde? Olha, na verdade, prof, a área do direito ela é extremamente importante para a área da saúde, porque a gente vê tantas demandas judiciais relacionadas à saúde, né? Especialmente agora nos últimos anos. Especialmente nos últimos anos. Então, e até assim, né? Exatamente nos últimos anos que esse cenário mudou muito, por exemplo, em relação à pandemia. A gente fala muito até eu falei essa semana, né, com outras pessoas sobre a questão muito das dispensas de licitação, por exemplo, a quantidade que tivemos nesse período devido às urgências e que depois agora estão demandando muitas ações judiciais, né? Então a área do direito, né, ela serve em primeiro lugar para poder ajudar a prevenir, para que a área da saúde, né, trabalhe com esse modelo de prevenção, né, de prevenção de litígios, para se evitar riscos também, né, para a área da saúde. Então temos toda essa interação aí. Até porque na área da saúde, até onde a gente sabe, a premissa primeira seria prevenir do que remediar, né? Exato. Então tem tudo a ver, né, prof? Tem tudo a ver. O que é, então, prof, nesse sentido, compliance? O que é, para que serve, onde entra? Olha, compliance, né, se a gente pensar ali na definição da palavra, etimologia. Na etimologia é estar em conformidade, né? Porque vem do inglês to comply with, então seria estar em conformidade. Em conformidade com as normas, com as legislações, com as políticas internas de uma empresa. Então, compliance vem reforçar, né, e até mesmo, às vezes, trazer esse viés de prevenção, que às vezes a área do direito é muito ali só no litígio, né? As empresas utilizam a área do direito mais num ponto litigioso. É aquela briga, né? É a briga, né? Ou seja, depois que eu fiz alguma coisa que entra ali a área do direito, a área de compliance tem esse viés, né? Tanto é que um dos objetivos de compliance é exatamente prevenir, né? Prevenir, detectar e remediar, mas o objetivo principal é essa prevenção. Com certeza. Né? E na saúde hoje a gente usaria compliance em que setor, em que processo, em que gestão, ou com quais colaboradores, onde assim efetivamente a gente precisa hoje, considerando até o atual cenário, prof. Certo. Então, né, compliance, essa conformidade, ele vai se materializar ali pelo programa de compliance, né, que foi estabelecido por uma legislação. Sim. Aqui no Brasil a gente chama de programa de integridade. Então ele vai estabelecer diretrizes para todas as pessoas jurídicas acerca de ética, de integridade. Então, né, pensando por esse lado, ele se aplica a todas as empresas, né, todas as pessoas jurídicas. E todo mundo que está envolvido. E todo mundo que está envolvido. Então, quando a gente, né, fala de uma empresa específica, de uma instituição específica, eu estou falando que ele tem que se aplicar para todos, né, do mais alto nível até ali o nível mais básico, né, da organização. E ele vai se aplicar de diferentes formas, né? Mas, por exemplo, a gente pode dizer que ele se aplica de forma global quando a gente tem um código de conduta. Sim, que vale para todos. Que vale para todos, né? Então, as regras ali são uniformes para todos. Mas aí a gente vai ter especificidades para cada setor, para cada área, para cada demanda. Joia, perfeito. E nesse sentido, prof, direito corporativo e compliance são a mesma coisa? Não são a mesma coisa, né? Porque direito corporativo nós tratamos quando diz respeito às áreas do direito que uma determinada organização vai lidar ali, né? Então, direito tributário, direito trabalhista, direito, né, penal, às vezes, direito ambiental, né? Tudo que uma organização, que uma corporação, todos os ramos de direito, né, em que vai ter uma interação com aquela empresa, instituição, seria direito corporativo. Certo. E compliance, né, já teria essa diferença
primeiro, normalmente não fazer parte, né, ali dentro da área jurídica. Entendi. Ser alguém de fora, né, que faz esse olho, né, de prevenção. Tem toda uma interação com a área jurídica de forma geral, né, mas é alguém que está de fora e que tem mais esse olho de prevenção. E aí isso tem a ver também, prof, com regularizar etapas, processos, né, documentos. Tem essa prerrogativa, digamos? Tem também essa prerrogativa, né? Porque normalmente quando a gente pensa numa área jurídica interna de uma empresa, por exemplo, aquela área ela vai atuar de forma a, digamos, responder positivamente para a empresa, né, naquelas demandas que existem ali. Então, seja trabalhista, seja, né? E a área de compliance, por exemplo, seria atacar a raiz de determinado problema ali. Olha, eu estou tendo um problema recorrente trabalhista. Então, né, como podemos prevenir, solucionar? Né? Como, né, podemos fazer para que não ocorra novamente? Então, todas essas etapas de regularização, né, daquele determinado tema, eles vão ser propostos ali São compliance também. Joia. Qual a relação direta, se é que existe, entre direito digital e direito da saúde, ou de saúde? Olha, hoje existe uma relação muito grande, né? Íntima, né? Íntima. Principalmente, né, por causa da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Sim, né? Sim. Então, a área da saúde trata muitos dados, né? Dados pessoais. Então, dado pessoal é tudo aquilo. Com a telemedicina, eu imagino que isso abriu todo um moleque, né? Telemedicina, então, né, a pandemia trouxe muitas inovações tecnológicas para a área da saúde. Aplicativos, né, outras funcionalidades em smartphones, em relógios, né? E até os planos de saúde, né? Eu conheço pessoas que não mais precisaram ir até as agências ou as instituições, tudo foi online, tudo foi por arquivo, né? E a sua vida exposta ali, né, por meio dos... Exatamente. Porque quando a gente fala de direito digital, a gente fala dos ramos de direito, por exemplo, né, voltados mais para a tecnologia, utilizando ferramentas tecnológicas, né? Então, é todo um leque, né, que a gente tem em relação a isso. E, por exemplo, na pandemia, a gente viu muito, né, exatamente esse acesso remoto das pessoas, né, a tudo praticamente, né, o que envolve a área da saúde nem se fala também. Com certeza. Prof, qual a dica de ouro você daria para quem está entrando nesse mercado hoje? E qual a dica de ouro a senhora, se pudesse olhar para trás e ver a Paula começando... Que segredo a senhora contaria para a senhora mesma? Não faz isso, ou vai por ali, não vai. Olha, dica de ouro, né, para quem está começando, acho que tem que, né, além de entender bem do tema, do assunto, buscar uma especialização, você entender ali do mercado que você vai, né, atuar de fato. Então, né, porque eu vou ter especificidades, se eu atuar numa operadora de saúde, se eu atuar no hospital, se eu atuar numa indústria, clínica, né, eu vou ter uma demanda muito diferente dependendo desses tipos de atuação específicas, né? Então, busque conhecer ali, né, a fundo, olha, o que faz uma operadora de saúde, não só aquilo que você vai atuar, né, não só naquilo, mas o negócio como um todo. O negócio. E o que eu daria de dica pra mim, né? Uma boa pergunta, hein, Bru? Não romantize tanto o processo. No sentido de que achar que tudo vai ser muito rápido, de que, não, vou implementar um programa de compliance aqui, vai ser super rápido. E vai melhorar tudo. Vai melhorar tudo. Todo mundo vai aceitar super, né, bem, de primeira. Esse é um ponto importante. Não vou ter nenhum obstáculo, né? Não vou brigar com ninguém, ninguém vai brigar comigo. Todo mundo vai entender que é pra melhora, né, de todos os processos. Né? Isso aí, olha, não idealize isso, né? Na verdade, são muitos obstáculos, né? Você vai ter que negociar com todo mundo, mostrar a importância disso, né? Então, eu evitaria... Inclusive gestores, né? Alta direção, né? Com certeza. Comprovar ali a efetividade de um processo, né? De uma aderência. Então, né? Essa é a dica, né? Que eu daria, assim, não vá com expectativas tão idealistas, né? No sentido de que tudo vai dar certo. Sim. Professora Paula, todos nós temos, via de regra, uma decepção, uma frustração na vida profissional.
ou com alguém, ou consigo mesmo devido a alguma escolha. A senhora tem alguma? O que a senhora fez de escolha ou não fez que hoje mudaria? Olha, uma frustração, assim, eu acho que, né, às vezes você se sentir, digamos, pessoalmente magoado por algo que acontece No âmbito profissional, uhum. né? Porque às acho vezes, que essa todos temos. né? Às vezes você se sente magoado. É difícil. Muito. E assim, porque, por exemplo, né, falando, às vezes alguém também vai confundir o seu relacionamento profissional com o pessoal. Então, às vezes ele não vai aceitar alguma diretriz que você está dando, então aquilo vai magoar a pessoa, né? Às vezes era um amigo seu, alguém com quem você tinha convivência, de forma pessoal. Para profissional. Isso nunca mais vai voltar, então você tem que saber É lidar. como o cristal, infelizmente, né, realmente quebrou. Exato. Você pode tentar colar, mas fica aquele ruído, né? Fica aquela ruído. Situação constrangedora às vezes. Prof, e pensando hoje sobre pandemia, reflexo disso, nós não estamos no pós-pandemia, estamos inclusive dentro, estamos vivendo ainda. Qual a importância ou a urgência hoje de se especializar na área da saúde em compliance ou em questão de direito corporativo, visando a essas questões? O que esse profissional teria a mais do que um que não foi tão a fundo assim? Eu acho que a pandemia revelou, né, que a saúde, de forma geral, ainda precisa evoluir muito. Sim, né? Nos seus processos. Nos seus processos internos, né? Na própria questão de desenvolvimento interno, né? Falando de Brasil, sim. Né? De capacidade mesmo produtiva. Então, eu acho que é uma área que tem muito a crescer ainda, né? É uma área essencial para a população geral. Então, quando você está lidando com a área da saúde, né, e com compliance, que tem esse objetivo de realmente fazer com que os processos sejam éticos, transparentes, claros, né, você vai vincular esse direito à saúde que a população tem, né, com o fornecimento correto que deve ser feito, né, tanto por parte do governo, por parte das próprias empresas privadas. Acho que você contribui para a melhoria da saúde. Né? E por isso é que é tão importante, porque a saúde é uma área que, né, a gente viu que é relevante, vai continuar sendo relevante. Nossa, demais. Né? E né, como profissional de direito, como alguém que se especializa em compliance na saúde, você vai, né, contribuir para que esse desenvolvimento da saúde seja um desenvolvimento cada vez mais ético, né, íntegro, e que os processos, né, sejam transparentes, né? Porque a gente viu tanta coisa na pandemia também, né? Estamos vendo ainda, né? A professora está sendo generosa. Mas é porque no começo, né, a gente, nossa, né? Sim. Aquelas aquisições, né? Toda aquela dificuldade que a gente teve, né? E vendo tanta corrupção, tanta fraude, né? Dos próprios governantes, né? E as empresas de saúde, né? Eu acho que a nossa amiga Prevent Senior, né, veio nos revelar questões assim importantes sobre transparência, sobre ciência, sobre ética. Eu até queria fazer assim um comentário, a senhora fica à vontade para falar, mas essa é uma empresa que serviria de um estudo de caso, um caso clínico, algo nesse sentido, vinculando direito, saúde, compliance? Com certeza, você, né, deu um exemplo aí bem claro. Infelizmente ele existe, né? Infelizmente não é um bom exemplo, mas é um exemplo claro, né, de toda essa vinculação aí, né, de quando realmente de quando há falhas éticas, né, dentro da organização, o quanto prejuízo ele vai causar de fato, assim, efetivamente para as pessoas, né, levando, né, pessoas até a óbito por falhas internas, né, na ética. Não, e digo mais, né, para as pessoas, para a sociedade e para eles enquanto empresa, né, porque eu acho que a realidade deles numérica ou de moral perante a sociedade não é mais a mesma, né? Não é mais a mesma. Isso é difícil dizer que é a mesma, né? Exatamente. Professora Paula Rezende, que pergunta eu deveria ter feito e não fiz? Que pergunta você deveria ter feito? Se, né, eu acho que... Não, mas eu acho que você fez essa pergunta, né? Eu acho que até... Não, surgiu. Sim, surgiu. Essa pergunta surgiu, né?
que seria o conselho que eu me daria, né? Porque a pergunta, né, é se aquilo que normalmente a gente aprende na teoria vai ser sempre aquilo que vai ser refletido na prática. Exatamente. Né? Eu acho, e não é porque exatamente a gente vai lidar com pessoas, com processos, com uma cultura. Então, com diferenças, né? Com diferenças. Então, mesmo que, né, você tenha, né, 3 oportunidades, digamos, de experiências profissionais, essas 3 experiências não vão ser iguais, né? Então, exatamente porque envolvem muitas interações. Então, eu acho que, né, mas essa seria a pergunta. Ela foi conversada aí no meio. Tá certo, então. Pessoal, esse foi mais um podcast da Faculdade ITH. Hoje estivemos aqui com a prof. Paula Rezende. Até a próxima. Obrigada, prof. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade.